Glória a Deus, aleluia. Boa noite, paz seja convosco, amém? Sejam bem-vindos em mais um culto online e que Deus possa estar falando em nossos corações e que Deus, Ele possa ministrar de uma maneira sobrenatural a você que está aí nos acompanhando, nos assistindo, nessa hora tão especial. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Gálatas, Paulo apóstolo aos Gálatas, glória a Deus, capítulo de número 4, Gálatas capítulo 4, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 9 em diante. Maravilha. Que diz assim: mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos, receio de vós, que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e vos daríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo, por dizer a verdade? Quantos podem dizer amém por esta palavra? Irmãos, Paulo aqui já estava com aproximadamente 60 anos de idade. 30 anos de cristão, de cristianismo. 30 anos servindo ao Senhor. Paulo agora estava ministrando aos Gálatas, porque, de uma certa forma, Paulo agora estava descortinando algumas coisas, que em algumas epístolas ele deixou meio assim, que não era tão claro. Mas Paulo, ele mostra que no seio da igreja havia muitas brigas, membros brigando uns com os outros, e por que não dizer também da liderança, né? Ciúmes, a igreja mãe, a igreja de Jerusalém, alguns líderes ciumentos. Quando Paulo ele cita essa carta aos Gálatas, ela tem uma particularidade. Paulo mostrando a diferença, essa carta, ela mostra Paulo mostrando a diferença entre aqueles que são chamados e colocados no ministério através dos homens e aqueles que são chamados e colocados por Deus. No versículo 1, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens,
nem por meio de homem algum, mas por meio de Jesus Cristo. E Deus, o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. O ministério de Paulo é um ministério dotado, cheio de experiências sobrenaturais. Paulo, ele está chamando a atenção dos Gálatas, porque eu disse aqui, estava havendo muita briga. Muita briga. Uma igreja nova, recém-formada. Então Paulo, ele não queria isso, porque isso estraga a igreja, né? Então Paulo, ele começa a ensinar, a ministrar, a falar com os crentes gálatas. Então ele começa dizendo, olha, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Paulo está mostrando aqui, porque haviam alguns crentes judaizantes que não gostavam de Paulo, eles não aprovavam o ministério de Paulo. Sabia disso? Alguns não aprovavam o ministério de Paulo. Mas o ministério de Paulo é diferente do ministério de muitos que são chamados de uma forma natural, por méritos e pela excelência da carne. Tem muita gente que entra para o ministério pela carne, por méritos da carne. Eu não vou expor muito aqui, primeiro porque meu tempo não dá. E eu tenho algo muito especial da parte de Deus para te ensinar. E por outro também, eu não vou entrar no mérito nem no demérito, mas em muitas igrejas hoje, vai olhar quem ocupa cargos. Algumas pessoas que exercem cargos, nem cristãos de verdade são, mas ocupam porque o seu dízimo é alto, porque a sua contribuição é poupuda. Então eles colocam aquele cidadão, aquela cidadã me fugiu a palavra aqui no momento, mas coloca aquela pessoa num oratório e ninguém pode mexer. Por causa disto. Então, muitas pessoas hoje têm cargos, têm posições, exercem funções, não pelo Espírito, mas pela carne, por condições, por posições. E olha, muitos da igreja de Jerusalém queriam barrar Paulo, queriam travar o ministério de Paulo, mas o ministério de Paulo é um ministério que nasce totalmente no sobrenatural. Como Paulo se converte? Através de uma visão, ele viu Cristo. Cristo aparece para Paulo, que ainda era Saulo. Saulo significa o grande, Paulo o pequeno. Deus estava mostrando, eu vou te transformar em pequeno, mas no meu reino você vai ser grande. É grande o que você vai fazer, é grande o que você vai realizar. Então, já começa de uma maneira sobrenatural. Paulo, ele já começa com algo que às vezes nós levamos tempo para aprender. Sabe o que é? O jejum. Logo quando ele se prostra, né, e que ele pergunta quem és tu, Senhor, ele fica cego, ali ele fica sem comer. Ali é um jejum. Ele já começa o ministério dele de forma sobrenatural. Não é pautado em carne. Não é pautado em vontade de homem, ou por méritos e excelências da carne, não. Não, porque isso nada realiza, isso nada faz. Mas o sobrenatural começa a acontecer, está descrito no livro de Atos. Então aquele homem põe as mãos sobre ele, e ele recobra a sua visão, as escamas caem. E logo aquele homem sente o desejo, a vontade de servir ao Senhor. Passa um período
de alguns anos no deserto da Arábia, só ele e o Espírito Santo ministrando sobre ele. O Espírito ministrando sobre ele. E de repente, em um dado momento no ministério de Paulo, Paulo é arrebatado e levado até o terceiro céu. É uma pena porque eu não posso estar falando muito sobre isso, porque o meu tempo não me permite. Mas Jesus leva Paulo ao céu arrebatado. Lá Jesus convive com o Cristo glorificado. Olha que coisa tremenda. Ali eles conversam. Jesus ministra sobre Paulo. Paulo retorna. Olha, está vendo? O ministério de Paulo nasce no sobrenatural. E quem? Você que está me assistindo agora. Quem foi que te disse que fomos chamados para servir a Deus no natural? Fomos chamados para viver no sobrenatural. Desculpe. O ministério de Paulo começa no sobrenatural. E prossegue. Paulo, um homem muito usado por Deus. Paulo passa por muitas coisas. Eu vou descrever algumas delas. Por 5 vezes, Paulo toma 39 chibatadas. Foram 3 triplas tempestades, naufrágios, fome, abandono. Quantas vezes Paulo foi abandonado? Paulo foi dado como morto em um determinado momento. Paulo foi espancado com varas. Meu Deus, meu Deus. Agora esse homem com 60 anos de idade, praticamente pele e osso, agora com um problema nas vistas, e Paulo começa a ministrar sobre os crentes gálatas. No capítulo 3, no verso 1, ele diz: ó insensatos gálatas, quem vos fascinou a vós, para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Cristo foi representado como crucificado? Versículo 2: só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabareis agora pela carne? Olha a pergunta de Paulo para eles. Porque estava havendo, desculpe a minha expressão, aquela igreja, ela estava no meio de um tiroteio de doutrinas. Eu vou voltar, porque quando veio isso à minha mente, ao meu coração, é uma expressão muito forte. Não é verdade? O que é um tiroteio? É um grupo de cá e um grupo de lá, trocando tiros, bala ricocheteando e cantando para todo lado. E essa igreja estava no meio de tiroteio de doutrinas. Uns dizendo é dessa maneira, outros dizendo é dessa, e Paulo falando: olha, o que eu ensinei para vocês? O que vocês receberam? Deixa eu perguntar para vocês. O que vocês receberam? Foi pelo poder do Espírito ou foi pela lei? Como é que é esse negócio? Meu Deus. Irmãos, detalhe, primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção: Paulo estava quase cego. Paulo conhecia aqueles irmãos. Paulo foi pregar, foi cuidar daquele povo. Paulo estava doente. Mas eles o amaram. Eles passaram por cima daquilo, sabe? Dos questionamentos humanos, Bia. Que às vezes a gente fala: mas como esse homem vai falar de cura? Ele está doente. Eles entenderam o ensino. Irmãos, chega um momento em que a nossa carne ela vai debilitar mesmo.
Mas a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. O nosso corpo, ele é corruptível. E é por isso que receberemos um corpo glorificado, incorruptível. Glória a Deus. É promessa, está na palavra. Receberemos um corpo de glória, inacessível. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora imagina Paulo, passando por tudo aquilo, e diante de tudo que ele já passou, que eu citei aqui. Primeiro, Paulo está quase cego. Segundo, havia pressão do Império Romano. O Império Romano pressionando, querendo Paulo. Terceiro, Paulo estava aguardando o seu julgamento. A igreja não tinha nem discernimento para entender isso. Eles se preocupavam em apenas atirar, disparar. Não, eu estou certo. Não, eu é que sei. Eu é que sou o bambambam. Não, meus queridos irmãos. Será que isso não acontece no nosso meio hoje? Como é triste ver pessoas que estudam apenas para discutir, para tentar provar para os outros que são os maiorais, que são os sabichões da lei, os sabichões do conhecimento. Ah, eu sei mais do que fulano, eu sei mais do que Beltrano. Não, eu ando com auréolas na cabeça, eu sou mais santo, O que é isso? Meu Deus, havia muita pressão sobre ele, havia o peso de uma igreja recém-formada. Irmãos, eu estou no ministério já há 25 anos e vou dizer para vocês que é um peso cuidar de uma igreja recém-formada. É a mesma coisa de uma criança recém-nascida. O cuidado, o carinho, você vai e você está entendendo, é todo um cuidado. Pesava sobre ele a responsabilidade. Eram igrejas recém-formadas e outros preocupados apenas com doutrinas de homens. Não eram os ensinamentos do reino. Não, eles estavam preocupados com ensinamentos de homens. Isso é que é perigoso, irmãos. Isso que é perigoso na igreja. Isso é que causa problemas na igreja. Porque a doutrina dos homens fecha a porta para os novos convertidos. A doutrina dos homens fecha a porta para novos talentos de obreiros. Tem muita gente que poderiam estar experimentando o ministério, mas são travados por causa de coisas de homens e não levados pelo Espírito. Cada ciumeira. Então se desencadeia uma perseguição na igreja desnecessária, ferindo, maltratando, matando, até abortando ministérios. Eu sei, de repente, talvez, que essa palavra, você pode pensar assim, mas que mensagem é essa? É o cuidado com as ovelhas, o cuidado com a obra, o cuidado com o reino. Olha Paulo falando com eles, eu destaco aqui esses versículos, porque eles são tremendos. Paulo, ele aqui no capítulo 4, olha o que Paulo diz. Glória a Deus. No versículo 10, guardais dias, meses, tempos, anos. Paulo está falando, vocês estão preocupados, muito preocupados com festas. Estão guardando coisas sem saber o significado. Você já reparou, irmãos? Como o judaísmo está invadindo nossas igrejas? Irmãos, eu não tenho nada contra.
Tem coisas que é de Israel. Eu sou brasileiro. Eu sou o Israel espiritual de Deus. O Senhor nos chamou para a liberdade. Mas não, nós estamos vendo modismos. Preste atenção. Eu não tenho nada contra aquilo que Israel guarda, aquilo que Israel cumpre por causa da lei. Não. Porque tanto a lei como a graça, nós precisamos observar. Agora, não justifica eu trazer costumes de uma outra nação e tentar transformar no modismo. Paulo, ele fala sobre isso, cuidado com as seitas judaizantes. Aí alguém coloca o manto de oração judaico sobre os ombros, e aí se transforma num grande homem de oração. Tudo aquilo que ele fala vai acontecer, tudo aquilo que ele ora vai acontecer, e muitas das vezes não condiz com o que ele vive, não condiz com o que ele é, mas ele coloca aquilo ali por causa do modismo. Certa feita eu fui convidado para pregar num congresso. E aí logo tinha umas regras para pregar. Você vai ter que usar o quipá, você vai ter que usar estola, você vai ter que usar isso, você vai ter que usar aquilo. E eu chamei aquele pastor e falei assim, eu não vou usar. Não vou usar. Simplesmente porque alguém predeterminou, vai ter que usar. Nós vamos nos vestir como judeus, ok. Qual é a finalidade disso? Deixa eu te perguntar, o que isso representa para você? Com todo respeito, o homem nem sabia o que significava aqueles paramentos. Como que eu vou exigir que alguém veste um paramento, uma espécie, um tipo de roupa que eu deveria respeitar, porque faz parte da cultura hebraica? Aí simplesmente porque eu sou o Israel espiritual de Deus, eu tenho que usar, mas nem sei o que é aquilo, e nem sei qual é o significado daquilo, porque o significado é profundo. É igual o talite, que é o manto de oração. Virou moda, todo mundo está comprando. Todo mundo está comprando. E posta foto, e faz vídeo, porque o grande homem de Deus vai orar. Meu filho, o que vai mostrar que você é grande homem de Deus, ou grande mulher de Deus, são os seus atos, não são suas palavras. É o que nós realizamos em o nome de Jesus. Então, olha, é um pouco assustador, mas eu até perguntei, Deus, eu tenho que pregar isso mesmo? O Senhor falou, prega. Então, eu quero transmitir para você, porque haviam, naquela época também, começou a aparecer naquela igreja, né, os membros brigando, o tiroteio de doutrinas. Agora, para piorar, sexta coisa que apareceu na igreja naquela época: falsos pregadores pregando por orgulho e por inveja. Falsos pregadores pregando por orgulho e por inveja. Meu Deus, que Deus nos livre, que Deus te livre, que Deus te guarde. Pregar por inveja, pregar por orgulho, pregar por dinheiro. Que Deus nos livre disso. Meu Deus, Paulo aqui, ele está dizendo para eles, olha o versículo 12, ele diz, irmãos, rogo-vos que sejais como eu. Ele está chamando a atenção dos membros daquela igreja, ele está chamando a atenção dos seus discípulos,
que assumam a sua identidade como servos fiéis de Deus. Agora, eu abro um parênteses, já quase terminando. O que é um discípulo? É um aprendiz, é um aluno. Discípulo é aquele que aprende, é um aluno, é um estudante. Então, Paulo chama os seus alunos, seus discípulos, e chama a atenção deles e diz: olha, eu estou rogando a vocês que vocês assumam a vossa identidade como servos fiéis de Deus. Assuma a sua identidade como servo fiel de Deus. Assuma, entenda. Glória a Deus. Paulo está chamando a atenção deles, dizendo: olha, não mudem a vossa maneira de pensar de acordo com aquilo que eu lhes ensinei. Porque agora estavam aparecendo outros mestres tentando bagunçar. Eu falei que estava havendo o quê na igreja? Um tiroteio doutrinário, de doutrinas, de ideias. Não, mas pode ser assim. Não, meu querido, minha querida, a Bíblia, esse livro maravilhoso, a Bíblia, ela não vai mudar por minha causa e nem por sua causa. Eu e você é que temos que mudar por causa dela. Ela não vai mudar, não. Ela já está aqui. Aqui é a vontade de Deus estabelecida, pré-estabelecida, pré-determinada para a minha vida e para a sua vida. Então somos nós que vamos ter que mudar. Somos nós. Agora, nós temos que tomar cuidado com esses ventos de doutrina. Paulo estava tentando protegê-los. Olha o versículo 15, me chama muito a atenção. Ele diz: qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e nos daríeis. Ou seja, ele está dizendo: olha, eu dou certeza para vocês que se vocês pudessem, vocês iam arrancar os seus olhos e me dar. Ai, que maravilha. Olha que delícia, irmãos. Paulo vai direto ao coração dos irmãos. Paulo vai ao amor dos irmãos. Aqueles irmãos amavam Paulo de tal maneira, a prova está aqui, eles receberam Paulo. Segundo, receberam Paulo como um anjo de Deus. Terceiro, eles receberam Paulo como se fosse o próprio Cristo. Não é idolatria não, é questão de honra, é reconhecimento, é valorização do chamado, do ministério, do apostolado, que hoje ficou banal, perdeu. As pessoas já não respeitam os líderes, a liderança da igreja. É verdade, também pudera. Tem alguns que só o sangue de Jesus na vida deles. Mas eu estou falando de líderes, de homens de Deus, de homens de verdade, de caráter, como Paulo, que estava sofrendo, estava doente, mas estava ali defendendo a igreja, lutando em favor da igreja, sofrendo pressão, o peso de uma igreja recém-formada, recém-nascida. Paulo estava aguardando o julgamento, Paulo estava sob pressão do Império Romano. Paulo agora também vivia sob pressão, porque muitos não engoliam o ministério de Paulo. Mas olha que coisa interessante. A maioria dos livros do Novo Testamento foi Paulo quem escreveu. Também pudera passar por tantas pressões, por tantas coisas. E eu abro um parêntese aqui para mim poder chegar à conclusão da mensagem. Uma vez eu fui orar por uma irmã. E uma irmã disse: pastor, ore por mim, porque eu estou passando por muitas provas, muitas lutas, porque o meu espinho na carne. Eu olhei para aquela irmã e eu disse para ela assim: qual é o teu espinho na carne, irmã?
E ela foi citando, foi falando, aí de repente ela olhou para mim e disse, porque... E o Espírito Santo então veio ao meu coração e eu lhe perguntei, quais são as excelentes revelações que o Senhor tem lhe dado para que a senhora tenha um espinho na carne? Paulo, quando ele descreve do espinho na carne, ele fala, por causa das excelentes revelações. Então eu tenho esse mensageiro de Satanás que me esbofeteia. Cuidado. Cuidado para você não arrogar para si coisa que você não possui. Tem muita gente brincando porque não conhece a palavra. Tem muita gente sendo colocado no ministério precocemente. Paulo, ele fala isso com Timóteo, ele diz, olha, não imponha suas mãos, não unge neófito na fé. Neófito quer dizer novo convertido, novo na fé. A pessoa tem que mostrar para que veio, ela tem que estar experimentada, ela tem que ter uma vida com Deus. Mas hoje a igreja, o evangelho está tão bagunçado, por quê? Por causa disso a pessoa nem chegou, não sabe se vai trazer as malas, aí já estão gravando testemunhos, já fica famoso, aí começa a cobrar mundos e fundos e exigindo coisas. Um dia eu fiquei assustado. Um grupo famoso foi se apresentar numa cidade, exigiu, queremos não sei quantas toalhas brancas, queremos... Eu falei, mas são quantas pessoas? Vão ficar no hotel só um momento, só vai tomar banho, cantar e ir embora. Não sei quantas toalhas brancas, não sei o quê, e é uma lista de exigências, fora a oferta poupuda. Mas quer saber? São esses que têm valor. Esses é quem valem. Então eu estou chamando a sua atenção. No versículo 1, Paulo diz, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós? Paulo está dizendo, quem enfeitiçou vocês? Que está fazendo vocês abandonar os rudimentos da fé? Aquilo que eu ensinei com vocês com tanto amor, com tanto carinho. Eu passei horas ensinando para vocês, aí de repente vem o outro, num tiroteio de doutrinas e atinge vocês. E aí, num tiroteio de doutrinas, ele atinge vocês. Eu só quisera saber isso de vós. Paulo fala. Eu só queria saber isto. Então, meus amados irmãos, para me concluir essa mensagem, eu repito, Paulo agora com aproximadamente 60 anos de idade. 30 anos dedicando sua vida a Cristo. Paulo, que já havia sofrido muitas coisas, foi traído várias vezes, abandonado várias vezes. A Bíblia está repleta de experiências. E dentre essas, quando Paulo escreve para Timóteo, Timóteo era o pupilo de Paulo. Timóteo era um dos melhores obreiros que Paulo produziu. Só que Timóteo, chega um dado momento, Timóteo está frio na fé. Aí Paulo escreve, aviva o dom de Deus que é em ti, que você recebeu com a imposição de mãos, minha imposição de mãos. Aviva esse dom. Paulo começa a falar com ele, sabe por quê? Porque havia outros discípulos de Paulo que se rebelaram, e aí começaram a tentar fazer a cabeça de Timóteo contra Paulo. Você ainda está andando com Paulo? Você ainda anda com Paulo? Você ainda, rapaz, larga Paulo. Tem muita gente que é assim. Chega na igreja, chega no ministério, cheio de carrapicho, doente, maltratado. E o Paulo cuida, o Paulo trata, o Paulo ensina, o Paulo ministra. Aí de repente, sabe o que acontece? A hora que decora meia dúzia de versículos, olha para Paulo
e começa a tentar achar falhas e defeitos em Paulo para se justificar e dizer: eu sou melhor do que ele, eu sou mais do que ele. E o pior, no meio desse tiroteio de doutrinas, começam a atacar os Timóteos. E muitos Timóteos que substituiriam Paulo e queriam assumir o lugar de Paulo, irmãos, ninguém é eterno aqui. Nós estamos apenas de passagem neste mundo, então façamos o nosso melhor, deixamos o nosso melhor e vamos deixar o nosso legado. Então, nesta noite, eu quero deixar essa palavra que não tem glória, essa palavra que muita gente não aceita, não gosta, não quer, você está entendendo? Mas o que acontece, para resumir e finalizar, Paulo diz: olha, eu sei que aí no fundo aí tem amor, eu sei que aí no fundo aí, ó, tem algo forte, eu sei que se possível vocês arrancariam seus olhos e me dariam. Paulo agora estava com um problema crônico, uma oftalmia crônica. Por isso que ele faz essa expressão: se vocês, eu sei que vocês poderiam arrancar os seus olhos e me dar, porque é diferente. Paulo não poderia dizer: olha, eu sei que se vocês quisessem, vocês arrancariam o seu coração. O coração não tem como, não é verdade? O coração não tem como, porque no coração está a vida, mas os olhos não. Aí é uma expressão de amor, é uma expressão de cuidado, é uma expressão de amor. Os olhos é compaixão. Glória a Deus. Paulo deu a sua saúde pelos Gálatas, escute isso, e os Gálatas queriam dar os seus olhos em favor de Paulo, porque Paulo, ele deu a sua saúde. Irmãos, não é fácil não. Não é fácil. Só quem prega sabe o que eu estou falando. Só quem está na frente da obra sabe o que eu estou pregando nesta noite. Escute aqui, com temor e tremor, eu prego esta palavra para você. Eu ministro esta palavra para você. Porque, Timóteo, aviva o dom de Deus que é em ti. E no meio desse tiroteio de doutrinas, de levantes, de críticas, de ciúmes e invejas, preze pela boa saúde espiritual. Preze pela boa saúde espiritual. Aleluia. Para mim concluir, eu vou te dar um minuto para você glorificar a Jesus. Já estamos terminando. Meu Deus. Meu Deus. Olha o versículo 16. Por acaso eu me fiz vosso inimigo por dizer a verdade? Você que está me condenando aí, que está dizendo: quem é esse aí para pregar isso? Não sou. Não sou. E permita-me, Deus, pela sua bendita graça e infinita misericórdia, dizer como Paulo: eu nem sou digno de ser chamado apóstolo. Tem dia que eu olho para mim, me arrumando para estar na igreja, eu falo: meu Deus, eu sou um pastor? Eu sou mesmo, Deus? Eu acho muito para mim. Aí tem um monte de gente brigando que eu sou bispo, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu já vi caso da pessoa pegar o óleo diante da própria igreja e se auto-ungir. A partir de hoje eu me unjo. Meu Deus, onde vamos parar? Pessoas se auto-ungindo, se autoproclamando. Olha como nós começamos, Paulo dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não pela vontade de homens, mas pela vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Para me fechar, acaso me tornei vosso inimigo por falar a verdade? Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho, mas elas jamais avaliam
como sendo uma palavra direta de Deus. Deus está falando com você. Deus está falando comigo. É uma palavra direta de Deus, ao meu e ao seu coração. Então, olha, essa palavra ela tem um poder para mudar a sua vida de uma vez por todas. Aqui agora, hoje, nesse momento. Porque a palavra não é minha, ela não é de outro homem, ela não é de ninguém a não ser de Deus. Por isso ela tem o poder de mudar a sua vida de uma vez por todas. De uma vez por todas. Fechei a minha Bíblia, eu quero orar por você. Eu quero orar pelos pedidos de oração, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pelo seu ministério, eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu quero que o Senhor te alcance, eu quero que o Senhor te fortaleça, eu quero que o Senhor te renove em Cristo Jesus. Pai querido, Pai amado, neste momento eu quero orar e abençoar esta vida, esta pessoa, em nome de Jesus. Pai, que a Tua palavra encontre guarida neste coração, que a Tua verdade, que é eterna, encontre lugar neste coração. Meu Deus, que nós possamos estar livres desse tiroteio de doutrina e que possamos estar no propósito de Te servir, Te amar e Te adorar para todo sempre em Cristo Jesus, que possamos gastar nossas energias, o melhor de nós, para Te honrar, para a glória do Teu nome, do Teu reino, em Cristo Jesus o nosso Senhor, e que você diga amém. Graças a Deus, amém? Terminamos mais um culto. E domingo tem mais. Domingo nós teremos cultos presenciais às 9 da manhã, às 18 horas e às 20 horas. Lembrando que às 20 horas tem a transmissão ao vivo pelo meu Facebook, Luiz Cláudio Costa, né? E que Deus te abençoe. Visite o nosso canal no Instagram, ou o nosso canal no YouTube, me perdoe. Visite o nosso canal no YouTube, se inscreva lá. Vamos divulgar a palavra de Deus. Tem várias mensagens lá. A maioria dessas mensagens que nós estamos pregando aqui, elas já estão sendo postadas lá. E, futuramente, também vai haver uma série de mensagens, de estudos, que nós vamos publicar direto no canal. Não serão pregadas aqui, mas elas serão ministradas, gravadas e colocadas no canal para você que nos segue no YouTube, que se inscreveu no nosso canal. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Siga-nos no Instagram, acompanhe nossos trabalhos, nossas agendas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe de uma maneira muito especial. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Pai, também quero apresentar em Tuas mãos a vida do pastor Éder, lá do Distrito Federal. Pai, toca na saúde dele, na saúde do pastor Roberto, lá do Riacho Fundo, também no Distrito Federal. Eu abençoo essas vidas preciosas, em o nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, paz seja convosco, até lá, se Deus quiser.